É canônico tudo que é produzido diretamente por Masami Kurumada, o criador original desde 85. Mas até essa regra tem uma exceção. Somente uma de suas histórias em Cavaleiros foi completamente desconsiderada. Confira agora os maiores segredos e as curiosidades mais nostálgicas dos lendários defensores de Athena, incluindo uma possível 15ª armadura de ouro, a linha cronológica canônica dos Cavaleiros do Zodíaco, a ordem certa atualizada. A cronologia canônica inicia com mangá clássico, que teve novos capítulos incorporados posteriormente, através da publicação de Saint Seiya Fine Edition, a nova compilação com textos revisados e artes corrigidas. Portanto, agora temos as histórias inéditas, episódio 0, Origem e Destino, que ocorrem durante a saga Santuário, Poseidon e Hades. Depois temos diretamente o mangá Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica, onde Athena e seus cavaleiros vão até o Olimpo, a montanha dos deuses, com a missão de salvar Seiya da espada de Hades em apenas 3 dias. Com isso, Saori, através do poder de Cronos, o deus do tempo, retorna à Guerra Santa anterior e com a ajuda de Sasha e Tema, liberta Pégaso da maldição de Hades. Graças ao Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, Athena chega com vida ao seu tempo. Oi amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. No final de Next Dimension, Saori e seus cavaleiros retornam ao Olimpo para receber a punição dos deuses, pois com a viagem no tempo, o universo foi colocado à beira da destruição para salvar a vida de um único humano. Abrindo mão de sua imortalidade para salvar seus cavaleiros, Saori se torna uma humana normal e todos perdem suas memórias. Depois de Next Dimension, temos um capítulo introdutório à nova saga que virá, Saint Seiya Den Flores nas Ruínas. Nele, Saori caminha pelas ruínas do santuário com um buquê de flores que recebeu de Shun. Diante do testamento de Aioros de Sagitário, Athena se lembra de que naquele lugar dormem as almas de muitos guerreiros desde a era mitológica. Morreram lutando para protegê-la e o amor e a justiça na Terra. Athena se lembra de tudo, recupera todas as suas memórias. Assim, uma nova batalha contra os deuses do Olimpo é iminente. A única história canônica que foi descartada se chama Os Cavaleiros do Zodíaco Prólogo do Céu Introdução, ou Overture Introduction, que foi um capítulo introdutório ao filme lançado em 2004. Minha festa dos Cavaleiros do Zodíaco. Vem montar comigo nossa festa dos sonhos. Desde 1994 me apaixonei pelos cavaleiros, mas naquela época era muito difícil de ter uma festa personalizada com produtos oficiais. Os artesanais também eram muito caros, mas como toda criança dos anos 90, sempre tive o sonho de um dia ter uma festa dos defensores de Athena, com chapéu, pratinho e tudo mais. Então, mais de 30 anos se passaram e esse dia especial finalmente chegou. Produtos oficiais lançados em 95 pela Fast Color: chapéu, pratinho, copinho e caixa surpresa. E também o copo oficial de plástico de 700 ml de 94. Sou fã desde os meus 7 anos e com 38 anos realizei esse desejo. Realize o seu também. Adicionei na minha loja kits limitados com esses itens nostálgicos. Garanto o seu no link da bio. Me conta qual produto você mais gostou. A verdade sobre a visão de Shiryu de dragão, quando realmente voltou a enxergar. Na obra original, Saori Kido foi sequestrada por Jamian de Corvo e Shina de Ofiuco. Sem alternativa, Seiya pula com Saori em seus braços do precipício de uns 300 metros para escapar dos dois adversários. Shina sente um poderoso cosmo superior a de todos eles, vindo lá de baixo. Nesse momento, chegam mais Cavaleiros de Prata sob as ordens do Grande Mestre, Algol de Perseu, Capela de Auriga e Dante de Cérbero. O poderoso cosmo pertence a Athena, que faz os corvos atacarem Jamian. Surge Ikki de Fênix, que sobreviveu ao desmoronamento no Monte Fuji provocado por Mishi de Lagarto. Logo após Fênix revelar a Seiya que todos eles são irmãos, filhos de Mitsumasa Kido. Ikki derrota Jamian, mas os 3 Cavaleiros de Prata também chegam ao fundo do abismo. Fênix derrota a Capela. Shun, Yoga e Shiryu também aparecem lá. Andrômeda acaba com Dante e Shiryu se vê obrigado a se cegar para derrotar Algol de Perseu. Durante a batalha contra a Máscara da Morte de Câncer, Shiryu foi capaz de enxergar no mundo dos mortos e ao elevar seu cosmo até o 7º sentido, cura seus olhos milagrosamente. Na batalha contra Krishna de Chrysaor, Dragão recebe a técnica Maharoshini, cuja grandiosa luz o faz perder a visão novamente. Na Guerra Santa contra Hades, Shiryu só pode enxergar novamente quando está no mundo dos
mortos, como na luta contra Câncer, após a batalha contra o Imperador do Inferno. Dragão permanece cego quando luta contra Toma, o anjo a serviço dos deuses do céu, mas no Olimpo revela seus olhos ardentes ao Cavaleiro Celestial. E ao voltar ao passado para salvar Athena, Shiryu já está enxergando normalmente. Quando retorna ao Templo da Lua na Montanha dos Deuses, o Olimpo, Dragão segue com sua visão normal. A verdade sobre o olho ferido de Yoga, quando o Cisne realmente voltou a enxergar. Na história original, Yoga enfrenta Isaac de Kraken no reino submerso de Poseidon. O general Marino relembra que ficou cego de um olho por culpa de Cisne, pois se feriu quando salvou a vida de seu amigo, na época em que treinavam sob a tutela de Camus de Aquário. Assim, o cavaleiro oferece seu olho e sua vida para compensá-lo, mas Isaac apenas fere a pálpebra do olho esquerdo de Yoga. Assim, ele segue com o olho machucado durante toda a batalha contra Poseidon e Hades, o que gera confusão em apenas alguns fãs, os que assistiram somente a adaptação em anime. É que no final da saga de Poseidon, Cisne volta a enxergar. Isso ocorre no episódio 113, Flecha Dourada ataca Poseidon, o penúltimo do anime clássico, onde Yoga aparece com o olho machucado, mas em seguida coça e volta a enxergar como se nada tivesse acontecido. Contudo, nos ovos de Hades, que são mais fiéis ao mangá de Masami Kurumada, Yoga continua ferido na Guerra Santa contra o Imperador do Mundo dos Mortos, colocando uma faixa para cobrir seu olho, e permanece assim até o final da Batalha dos Elísios. Após isso, Yoga ressurge enxergando normalmente na luta contra Toma, o anjo enviado pelos deuses do Olimpo. Seu olho já está completamente recuperado, e segue assim até o embate final de Athena contra Artemis e Apolo, onde todos perdem as memórias e passam a ter vidas normais na Terra. Inclusive, no prólogo do céu, Yoga já aparecia enxergando completamente recuperado. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Te enganaram, sei, seus amigos nunca serão Cavaleiros de Ouro. Nos últimos tempos, vimos que as ideias originais do mestre Kurumada para a criação do Prólogo do Céu, produzido há mais de 20 anos, estão sendo constantemente resgatadas em suas novas criações, como o fim de Next Dimension com o embate contra Artemis e Apolo. Portanto, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki provavelmente não se tornarão Cavaleiros de Ouro, mas deverão trajar uma nova versão da armadura de bronze, da mesma forma como tivemos no final do filme, cuja trilogia foi cancelada. Afinal, eles já estão em outro patamar, vestiram armaduras divinas contra Hades, e as vestimentas de ouro foram insignificantes contra Thanatos. Imaginam quão ineficientes poderiam ser contra Zeus, o Imperador Celestial, o soberano do Olimpo. A verdadeira história canônica dos Cavaleiros do Zodíaco Final Edition chega ao Brasil. Finalmente é revelada a capa da versão brasileira do mangá Saint Seiya Final Edition, a nova compilação da obra original de Masami Kurumada, que apresenta os capítulos inéditos que complementam a saga dos Defensores de Athena, conforme o material publicado no Japão, que atualizou todos os textos e corrigiu artes das páginas. A edição terá uma nova tradução e logotipo. Como ocorre em outros países, terá uma capa variante limitada, que é uma sobrecapa com o verso impresso como um pôster, e marcador no primeiro volume com a arte do brasileiro José Luiz. Será no formato 13.2 por 20 centímetros, brochura, capa com laminação fosca e verniz high print. O miolo será em papel pólen natural 70 gramas, preto e branco, e terá 272 páginas. O lançamento ocorre pela editora JBC, a mesma que já lançou o Tankobon clássico e a versão Kanzenban. Assista todos os capítulos exclusivos dessa publicação na playlist Final Edition no canal Diego Mario, e conheça a grande verdade sobre Saga de Gêmeos e a deusa maligna Ker, a irmã de Hypnos e Thanatos, que conspira para derrubar Athena desde o nascimento dos gêmeos Saga e Canon. A saga de Zeus está prestes a iniciar, a verdade revelada pela Toei Animation. A Toei Animation revela os resultados do primeiro trimestre, abril a junho de 2024, de seu ano fiscal de 2025. Saint Seiya permanece no top 4 de licenças gerais no exterior, mantendo sua posição em relação ao trimestre anterior, ficando atrás apenas de One Piece, Dragon Ball e Slandunk. Ainda no relatório é citado que a margem de lucro operacional se recuperou em relação ao ano passado, superando o impacto do prejuízo do filme live action nos cinemas, graças às vendas altamente rentáveis de direitos de distribuição e ao sólido desempenho no setor dos negócios de direitos autorais. O caminho para a continuação de Next Dimension já confirmada e uma nova adaptação em anime 2D ainda sem confirmação está cada vez mais próximo. Provavelmente deverão ser lançados em 2025, quando os Cavaleiros do Zodíaco comemoram 40 anos no
Japão, pois sua estreia na revista semanal Shonen Jump ocorreu no final de 85. A cor original dos Cavaleiros do Zodíaco quase todos são loiros. Todo o design de Time Odyssey, a nova saga oficial de Saint Seiya, segue a obra original do mestre Kurumada. Jerome Okie, responsável pela arte, ainda mesclou o visual do mangá com as cores da adaptação, o anime clássico, tornando a obra ainda mais envolvente e nostálgica, principalmente para os fãs da saudosa Rede Manchete, aqueles que se apaixonaram pelos defensores de Atena há mais de 30 anos. Da mesma forma como ocorre com os novos bonecos action figures oficiais dos Cavaleiros do Zodíaco lançados pela Blux, empresa especializada em blocos de montar. São os bonecos da linha Galaxy Version, Aioros de Sagitário em duas versões, Seiya de Pegasus, Cassius, Chun de Andrômeda, Ikki de Fênix, Shura de Capricórnio, Jabu de Unicórnio e Marin de Águia. Já a linha Champion Class dos Cavaleiros de Ouro, Ayora de Leão, Mu de Ares e Miro de Escorpião são fiéis às cores do mangá canônico de Masami Kurumada. Os 25 Cavaleiros de Ouro se reúnem na saga de Zeus canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. No dia 14 de novembro de 2024 foi lançado no Japão um capítulo especial intitulado Saint Seiya Den Flores nas Ruínas, que mostra a continuação de Next Dimension, onde Saori Kido, agora uma humana normal, caminha pelo Santuário Devastado. Na casa de Sagitário, recupera suas memórias que foram apagadas por seu irmão Apolo ao se lembrar de Aioros, e deixa um buquê de flores em homenagem aos seus cavaleiros. Neste capítulo desenhado pelo mestre Kurumada, temos a aparição dos 25 Cavaleiros de Ouro do passado e presente, inclusive de Odisseu, o 13º Cavaleiro de Ouro da constelação de Serpentário, em destaque liderando os guerreiros. Suas almas agora repousam e possivelmente irão renascer para a batalha iminente de Atena contra os deuses do Olimpo, já que toda a saga de Next Dimension se trata de um prelúdio da Guerra Santa contra os deuses do céu, servindo para apresentar todo o exército de Atena do passado para o combate final no Olimpo. Essa ideia da ressurreição dos Cavaleiros de Ouro já estava prevista para o segundo filme da trilogia da Saga do Céu, que foi cancelada no prólogo. 15 armaduras de ouro, a constelação secreta que cruza o rastro do Sol. Na obra canônica Next Dimension, Asclepio é o lendário Cavaleiro de Ouro de Serpentário da era mitológica. Com seu grandioso poder de cura, foi adorado pelos homens como se fosse um deus, e passou a nutrir uma perigosa ambição de se tornar uma divindade. Assim, foi eliminado por Atena juntamente com a casa de Ofiuco. Na Guerra Santa anterior, Asclepio retorna da prisão do Tártaro e domina o corpo de Odisseu, que renasce como o 13º Cavaleiro de Ouro. Na obra oficial Episódio G-Requiem, durante a batalha contra o Ciclope Vermelho Arges, Seiya traz uma nova armadura dourada, Sinapse, gerada da união das 12 armaduras dos Cavaleiros de Ouro. Há uma constelação muito antiga que representa o medo dos mares, situada um pouco abaixo da eclíptica, que cruza o rastro do Sol apenas em 27 de março. É Cetus, o monstro marinho de Poseidon, que foi petrificado pelo poder da Medusa graças a Perseu para salvar Andrômeda. Da mesma forma que Ofiuco, a constelação de China, possui também uma armadura de prata. Cetus representa a baleia, a mesma de Moses. Será que no futuro teremos um novo cavaleiro e 15 armaduras de ouro? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Olimpo, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.